E aí, galera? Vamos falar um pouco sobre o que é essa internet, como ela funciona e como ela surgiu. O que é a internet? Bem, a internet é um conjunto de redes de computadores que, espalhados por todas as regiões do planeta, conseguem trocar dados e mensagens utilizando um protocolo comum. A organização da internet, ISOC. Internet Society. A Internet Society é uma organização fundada em 1992 sem fundos monetários, com a intenção de cuidar do desenvolvimento, crescimento e a maneira que a internet é usada. Suas principais atividades são desenvolver e cuidar de padrões, evolução das tecnologias da internet, educação e investigações de seus domínios, e a infraestrutura da internet. IAB, Internet Actuary Board. O IAB é a entidade de aconselhamento do ISOC. Controla o desenvolvimento de padrões e protocolos, além de servir de interface para o ISOC e demais entidades. IANA, Internet Assigned Numbers Authority. O IANA é uma entidade delegada pelo IAB, destinada a gerir os códigos e protocolos da internet. O IANA também delega entidades que atribuem nomeadamente números de domínios de IP. Protocolos. Protocolos são como idioma. Nós conversamos em português, assim podemos nos comunicar sem problemas. E com as máquinas é da mesma forma. Dois ou mais computadores só vão interagir se possuírem o mesmo protocolo. O protocolo padrão da internet é o TCP/IP, porém ele não é apenas um protocolo, ele é um conjunto de protocolos. Cada ação na internet requer um protocolo específico. Modelo OSI e modelo TCP/IP. O modelo OSI é um modelo de referência criado pela ISO, do inglês Open System Interconnection, Sistema Aberto de Interconexão. Sua função é estabelecer regras para que a interconectividade entre dois dispositivos possa acontecer através de protocolos situados em cada camada. O modelo OSI é dividido em 7 camadas. Cada camada cuida de uma parte específica. Apesar do modelo de referencial ser o OSI, o que utilizamos é o modelo Internet, ou modelo TCP/IP, ou pilha TCP/IP, que por sua vez é dividido em apenas 4 camadas. Falarei um pouco sobre a função de cada camada. Camada 1, Física. Garante a conexão física, cabeamento e também de características elétricas, ópticas e eletromagnéticas. Camada 2, Enlace. Também conhecida como camada de link de dados. Ela controla o fluxo de dados entre máquinas. Camada 3, Rede. É responsável pelo endereçamento dos dispositivos na rede e também por protocolos de roteamento. Camada 4, Transporte. Controla a ordem em que os dados são enviados e recebidos, além de garantir a integridade dos mesmos. Camada 5, Seção. Responsável pela comunicação de dois processos que estão acontecendo em máquinas diferentes. Ela decide quando se deve iniciar, encerrar ou reiniciar uma aplicação que está acontecendo na origem e no destino. Camada 6, Apresentação. Também chamada às vezes de camada de tradução, faz a conversão de formato de caracteres para que possam ser utilizados em uma transmissão. É nela que também ocorre a criptografia. Camada 7, Aplicação. Diz respeito aos programas de computador que funcionam no cliente e no servidor. É nela que estão os protocolos para envio e recebimento de e-mails e arquivos e assim por diante. Agora a gente vai ver sobre os principais protocolos. São eles HTTP e HTTPS, protocolo de transferência de páginas. A diferença entre eles é que o HTTPS transfere com segurança criptografando os dados que neles são digitados. FTP, protocolo de transferência de arquivos. Também temos o POP3, IMAP e SMTP. São protocolos de recebimento, acesso e envio de e-mails. Telnet, acesso remoto a um computador. DNS, converte nomes e domínios em endereço IP. THCP, responsável pela distribuição de endereço IP. Na camada 4, temos TCP, que garante transporte de dados com segurança entre o servidor e o usuário. UDP, transmite dados com segurança, possibilitando transmissões em massa, onde uma pequena perca de dados não faz muita diferença. Vale lembrar também que cada protocolo opera em uma porta diferente, possibilitando assim a utilização de vários serviços ao mesmo tempo. O endereço MAC é um endereço físico que conecta um dispositivo à rede. O MAC é um endereço único, não havendo duas portas com a mesma numeração. É formado por um conjunto de 6 bytes separados por 2 pontos ou hífen.
sendo cada byte representado por 2 algarismos na forma hexadecimal. Endereço lógico. Endereço IP é um número que seu computador ou roteador recebe quando se conecta à internet. É através desse número que seu computador é identificado e pode enviar e receber dados. Ele é composto por duas partes, a rede e o host. A rede seria como o nome da sua rua e o host o número da sua casa. Cada IP comporta no máximo 32 bits e cada campo 8 bits, que passando para o sistema decimal dá o número 255. Além disso tudo, eles são divididos em classes diferentes. Vamos falar um pouco sobre as classes de IP. A classe C é o mais comum dos endereços IP, sendo utilizado nas casas e lugares onde o número de hosts não ultrapasse 255. Seu primeiro octeto está entre 192 e 223. Temos também a classe B, utilizando geralmente em empresas que possuem mais de 255 máquinas que se conectam à internet. O primeiro octeto dessa classe está entre 128 e 191. Temos também a classe A, que é a classe de IP que mais comporta hosts e que menos tem números de redes. É identificada quando o primeiro octeto estiver entre a faixa de 1 e 126. Existem ainda as classes especiais, a D e a E, que não podem ser utilizadas por nós. Para endereçamento de máquinas, a classe D é utilizada para tráfegos multicasts e a E é reservada para usos futuros e testes. IPv4 e IPv6. Essa configuração de IP apresentada tem uma certa limitação de quantidade de usuários. Ela é conhecida como IPv4. Visando resolver isso, foi criado o IPv6, que tem uma capacidade imensamente maior de endereços IP, pois não utiliza o sistema binário, mas sim o sistema hexadecimal. Vamos falar um pouco sobre a história da internet. A internet surgiu a partir de pesquisas militares no auge da Guerra Fria, na década de 1960, quando dois blocos ideológicos e politicamente antagônicos exerciam enorme controle e influência no mundo. Qualquer inovação poderia contribuir nessa disputa, liderada pela União Soviética e pelos Estados Unidos. A partir dessa necessidade, a ARPA criou a ARPANET. A ARPANET funcionava através de um sistema conhecido como chaveamento de pacotes, que é um sistema de transmissão de dados em rede de computadores, no qual as informações são divididas em pequenos pacotes, que por sua vez contêm trecho dos dados, o endereço do destinatário e informações que permitam a remontagem da mensagem original. Em 1970, a tensão entre a URSS e os Estados Unidos diminuiu e a ARPANET foi dividida em duas. MILNET, que cuidava dos assuntos militares, e a ARPANET. Lógico que a nomenclatura internet foi aparecer bem mais tarde, quando a tecnologia da ARPANET passou a ser usada para conectar universidades e laboratórios, primeiro nos Estados Unidos e depois em outros países. Como a ARPANET deixou de se tratar de algo exclusivamente militar, estudantes engajados puderam ter acesso a ela dessa forma. Puderam-na aprimorar cada vez mais, surgindo o HTML, e um pouco mais para frente o CSS. Nessa imensa biblioteca há de tudo. São mais de 1 bilhão de páginas sobre os assuntos mais variados. Tudo que na imaginação humana pudesse conceber foi parar na rede, que se tornou uma grande arena de conhecimento e diversão. Bom, depois dessa história, a nossa videoaula vai se encerrando por aqui. Espero que tenha ajudado realmente vocês e até a próxima.